Mateus 13, 8 e 9, a palavra de Deus diz: Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Sabem, meus queridos, estas sábias palavras foram ditas por Jesus nos versículos finais da parábola do semeador, que ele utilizara para ilustrar o ensinamento para a multidão que o acompanhava. Então, ele apresenta os locais onde as sementes foram lançadas. As primeiras caíram ainda na beira do caminho e não encontraram boa terra e foram comidas pelos pássaros. Então nós podemos imaginar que são os corações das pessoas que ouvem o Evangelho, mas o ignoram totalmente, e aí o inimigo vem e rouba aquilo que foi ou eventualmente poderia frutificar. Tipo, entra por um ouvido, sai pelo outro. Coisas do tipo, isso não é para mim. Jesus então continua dizendo que outra parte das sementes do semeador caíram em um local onde haviam muitas pedras e pouca terra. Então, essas sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas logo veio o sol e queimou as plantas, que secaram sem água porque não tinham raiz. Estas nos parecem ser as pessoas que recebem a palavra de Deus de maneira superficial, sem comprometimento. Suportam até a primeira dificuldade e logo que surgem as lutas, elas desanimam e se afastam, porque não têm raiz, não têm um vínculo, não têm relacionamento com Deus, não têm profundidade. Jesus então cita as sementes que caíram em meio aos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Estas nos fazem pensar naqueles que recebem a palavra com alegria, mas o engano do mundo e das riquezas, além do medo de abrir mão de algo, os sufocam. Parece que Jesus se refere a pessoas que aderem ao reino de Deus esperando obter algum ganho, ou pelo menos não perder nada. O coração espinhoso é aquele que tenta até se comprometer com o reino, mas sem abandonar a velha vida, os velhos hábitos, as práticas do mundo. Por fim, Jesus fala, como lemos inicialmente, da terra boa, a terra que recebe a semente e produz a base de 100, 60 e de 30 grãos por um. Este é o coração daquela pessoa que ouve o Evangelho, se apaixona por Jesus e, como galho da videira, começa a produzir frutos e edificar no reino. Se compromete com amor ao próximo, entendendo que no reino de Deus o crescimento é coletivo e nos está disponível em abundância, paz e alegria em Jesus. A pergunta para mim e para você hoje é: qual é o tipo do solo do nosso coração? Como disse Jesus, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Pense sobre isso. Gênesis 7:1, a palavra de Deus diz: Depois o Senhor Deus disse a Noé: Entre na barca você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Sabe, na época em que Noé viveu, a sociedade não era muito diferente da nossa hoje, não. É verdade, havia pecado, assim como hoje, violência e hipocrisia por toda parte. As pessoas estavam afastadas de Deus e ele se entristecia por ver as suas próprias criaturas naquela situação. Mas havia uma exceção, Noé e sua família. E nos versículos 9 e 10, nós vamos ler que Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Mesmo em meio a tanto pecado, Noé teve um comportamento diferente e fez o que agradava ao Senhor. Sabe, é muito natural, muito comum vermos hoje em dia pessoas tentando justificar, e nós mesmos, muitas vezes, tentamos justificar as nossas atitudes ou aliviar a nossa consciência, argumentando de que estamos fazendo apenas o que todo mundo faz. Sabe, Noé e sua família, porém, são um exemplo indiscutível de pessoas que resolveram não seguir a maioria e, por isso, foram salvas da morte e se tornaram modelos para todas as famílias, em qualquer época. E eles precisaram ter fé para agir assim. Deus lhes deu uma tarefa inesperada, que fez com que fossem ridicularizados e humilhados. Você consegue imaginar Deus te convidando a fazer uma arca num local onde não tem mar, não tem água?
Noé foi considerado um louco quando começou a construir uma barca imensa, longe de qualquer rio ou mar. Ele foi mais além e avisou todos da cidade que o Senhor havia prometido fazer cair dos céus uma chuva tão forte que inundaria aquele lugar e faria flutuar a embarcação que estava sendo construída. E as palavras de Deus se cumpriram. Os incrédulos foram condenados e Noé e sua família foram salvos. Sabe, quando olhamos para Jesus na cruz, Jesus fez algo extraordinário por você e por sua família. Ele morreu e ressuscitou para lhe garantir a vida eterna. Vocês podem até ser ridicularizados ou humilhados por crerem nisso, mas a sua fé será o passaporte da entrada para a vida eterna. Deus tem muitas surpresas reservadas para mim e para você. Seja um modelo de fé para a sua família e para a sociedade. Não se acomode aceitando o que todos dizem ser normal. Siga somente as orientações de Jesus em sua palavra. Lembre-se do exemplo de Noé e não seja moldado pelo mundo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco através da Tua santa palavra. Deus, hoje lemos a história de um homem que agradou seu coração, mesmo vivendo em um lugar onde havia a corrupção, a hipocrisia, a violência instalada por toda a parte. Era um local e uma sociedade, Pai, entregue a toda sorte de pecados. Mas Noé e sua família, Pai, entendiam que era possível ser diferente porque criam em um Deus soberano. Pai, a minha oração hoje é para que esta palavra possa frutificar e gerar mesmo em mim frutos reais, Pai, de conversão, frutos reais, Pai, de adoração ao Senhor e de mudança de vida. Senhor, que a partir desta palavra, o meu coração e o coração de todos aqueles que recebem com alegria esta exortação neste tempo, Pai, que eles possam realmente ter os frutos desta palavra e que possamos, Pai, entender que não devemos ser moldados por este mundo. Pelo contrário, Pai, temos que seguir a Tua palavra, a Tua direção, os ensinamentos de Jesus e que possamos, Pai, andar distantes do pecado. Deus, em nome de Jesus, que não flertemos de forma alguma com o pecado, antes que andemos distantes do pecado, fugindo mesmo, Pai, e cada dia mais próximos da Tua palavra, do Teu amor e da Tua verdade, Pai. Deus, ouvindo a parábola do semeador, começamos a refletir como tem sido as nossas vidas em relação à Tua semente lançada nos nossos corações, Pai. Qual é o solo do nosso coração? Esta é a reflexão que deve chamar a atenção do meu coração e do coração dos meus irmãos e irmãs neste tempo, Pai. E nós precisamos que o Teu Espírito venha trazer revelação, entendimento, graça, sabedoria, Pai, discernimento ao nosso coração neste tempo, para que possamos ser sinceros, Pai, diante do Senhor, analisando, Pai, o nosso coração, qual tem sido o terreno, Pai, onde a semente do Evangelho está plantada em nós. Pai, será que somos como aquele solo espinhoso, Pai? Será que recebemos a Tua palavra, ameaçamos até nos comprometer com o reino, mas não queremos abandonar as velhas práticas do mundo? Pai, ou será que somos superficiais, até começamos a brotar no coração com frutos do Senhor, mas logo na primeira luta, na primeira tribulação desanimamos? Pai, ou será que o nosso coração é o coração de boa terra? Pai, nós queremos que seja o de boa terra, nós queremos frutificar no Teu reino, queremos ser como galhos da videira verdadeira, Pai, mas nós precisamos do Senhor e neste tempo eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs, Pai, que recebem esta palavra com alegria hoje. Que esses corações, Pai, ainda que não tenham a terra ideal, possam receber agora pelo Teu poder, Pai. Deus, em nome de Jesus, transforma os nossos corações, Pai, pois o Senhor nos criou, o Senhor nos gerou e o Senhor pode todas as coisas. Ó Senhor, amolece mesmo o nosso coração, dá-nos um coração de carne, dá-nos um coração igual ao Teu, um coração disposto a amar, Pai. Em nome de Jesus, um coração, Pai, que possa realmente frutificar no Teu reino. Esse é o desejo do meu coração hoje e que esta palavra possa transformar vidas para a honra e glória do santo e bendito nome de Jesus, nome o qual eu oro agradecido. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante, vai nos ajudar a alcançarmos mais